Então, meus irmãos, vamos lá. Eu programei essa pequeníssima formação em perguntas e respostas. Então, primeira pergunta: o que é o sacramento da penitência? Sacramento da confissão, sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, são sinônimos para a mesma coisa. O sacramento da penitência é um dos 7 sacramentos instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Para que serve o sacramento da penitência? O sacramento da penitência serve para perdoar todos os pecados que nós cometemos depois do batismo. Então, quando nós somos batizados, o pecado original e todos os pecados que nós já cometemos para trás são perdoados. Por que isso é importante? Porque às vezes alguns adultos são batizados, não é? Na nossa vigília pascal, um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos, será batizado. Não é ela não. Será batizado. E ele nunca se confessou. E ele, naquele dia, por graça do batismo, a sua alma será lavada de todos os pecados que já cometeu. Só que depois que nós somos batizados, nós continuamos a pecar. Infelizmente, essa é a realidade. E para que esses pecados cometidos depois do batismo sejam perdoados, é preciso que nós confessemos esses pecados. A próxima pergunta eu já respondi, né? O que confessar? Confessar todos os pecados desde a última confissão. Muitas pessoas, elas em cada confissão, repetem os pecados da vida inteira. Ah, padre, eu já confessei isso. Mas, não. Isso é desconfiar da misericórdia de Deus, que já perdoou aquele pecado, por mais grave que ele seja. Mas, padre, eu não me sinto perdoado, mas o problema é com você, que se fechou para a graça de Deus. Mas o que Deus faz é perfeito. Ainda que você não se sinta perdoado, geralmente são pecados graves. Por exemplo, às vezes, mulheres que cometem aborto, passam a sua vida inteira sofrendo com aquele ato. Deus já perdoou, desde aquela primeira vez que ela confessou. Mas a mulher às vezes não se sente. Ou homens, que fazem com que as suas esposas cometam esse pecado. Carregam esse peso do assassinato, da morte a vida inteira. Mas é um peso que a pessoa, depois que ela confessou, não precisa carregar. Porque Deus já tirou o peso daquele pecado. Próxima pergunta. Eu disse que a penitência é um sacramento que foi instituído por Jesus. Quando foi que Jesus instituiu esse sacramento? Depois que ele morreu e ressuscitou, ele aparece no cenáculo para os seus discípulos. Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, eles ser-lhes-ão retidos. O sacramento da confissão não é, como dizem os professores de história na escola, uma invenção da igreja para manipular a vida dos fiéis. Isso é mentira. Jesus deixou o poder de homens em seu nome perdoarem pecados. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem não perdoarem, eles serão retidos. Portanto, o único jeito de Deus perdoar os nossos pecados depois do batismo é pela confissão. Porque foi o jeito que Deus escolheu perdoar os nossos pecados. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. De que maneira maravilhosa Deus cumpre com essa promessa? Na Eucaristia. O jeito que Jesus escolheu estar conosco até o fim dos tempos foi a Eucaristia. O jeito que Deus escolheu de perdoar os pecados foi a confissão. Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Primeiro, exame de consciência. Muitas pessoas chegam na confissão e não fizeram o exame de consciência. Isso é um desrespeito ao sacramento. É chegar de qualquer jeito. Ai, padre, eu nem sei o que eu vou dizer. Porque não fez um bom exame de consciência. Porque não meditou sobre os seus pecados. Então a primeira coisa é parar. E o que é fazer o exame de consciência? É pensar na minha vida, desde a minha última confissão até hoje, o que eu fiz de mal, que pecados eu cometi.
Segundo, é um movimento de dor. A dor por ter ofendido a Deus, que é o arrependimento. Eu preciso ir confessar o pecado que eu estou arrependido. E o arrependimento é essa dor, essa uma certa angústia. O mal que eu fiz a Deus. Porque uma outra coisa que se escuta muito em confissão: ah, padre, o que está mais me incomodando, não importa o que está mais lhe incomodando. Não é uma consulta médica. Quando você vai para o médico quer saber o que está lhe fazendo mal. Mas a confissão não é uma consulta médica. O que está mais me incomodando, padre, é esse pecado. Não. O pecado que ofendeu a Deus. Ele lhe faz mal por consequência, porque você ofendeu a Deus. Então não é uma sessão de terapia, nem é uma consulta médica para você dizer o que está lhe fazendo mal. Né? Mas a dor de ter ofendido ao Senhor. A terceira coisa é, quem está arrependido faz um propósito. Que propósito? De não voltar a pecar. Então, exame de consciência, dor pelo pecado cometido e propósito de não mais pecar. Quarto, confissão integral de todos os pecados cometidos desde a última confissão. Muitas pessoas escondem pecado por vergonha do padre. Isso torna a confissão inválida. Se tem, olha, eu tenho coragem de contar tudo para o padre, mas que eu traí o meu marido, eu não tenho coragem de contar. Então nem vá. Porque essa mentira, essa omissão vai fazer com que aquela confissão não tenha valor nenhum. Porque para Deus não se mente, a Deus não se engana. Então a pessoa tem que querer contar todos os pecados. E a quinta coisa é a satisfação, mais conhecida como penitência. O padre vai dizer, para você fazer uma penitência, você cumpre uma penitência. Eita, conversa boa. Todos os pecados mortais precisam ser confessados. Porque a gente comete muitos pecados mortais e veniais. Os pecados veniais, eles são perdoados, eles podem ser perdoados na oração de um Pai Nosso, no ato penitencial da Santa Missa, fazendo uma obra de caridade. Mas os pecados mortais não. Todos eles devem ser confessados. E o número de vezes que foram cometidos, se você conseguir lembrar. Por isso que o exame de consciência é importante. E padre, qual é a diferença de um pecado mortal para um pecado venial? Bom, o pecado é uma desobediência, uma transgressão à lei de Deus. Portanto, essa desobediência, ela primeiro precisa ser livre. Eu preciso querer fazer. Porque às vezes a pessoa se sente como que forçada, coagida, obrigada a fazer aquilo. Isso não é um pecado. Sei lá, ou uma pessoa que está fora da sua razão. Por exemplo, quem está entorpecido, não sabe o que está fazendo. O pecado da drogadicção ou do alcoolismo é uma coisa. Mas aquilo que a pessoa fez depois que ela está tomada pelo vício, que ela nem lembra o que fez, não foi voluntário. Então o primeiro movimento foi pecaminoso. A pessoa bebeu até perder a razão. A partir do momento que ela perde a razão, ela não sabe mais o que está fazendo, ela está tomada pelo álcool, ela não está mais cometendo pecados graves, porque ela não sabe o que está fazendo. Às vezes a gente escuta testemunho de pessoas que dizem assim, padre, eu não sei. Eu sei que a noite começou assim e depois... Isso não pode ser pecado, porque não é livre. O pecado mortal nos separa de Deus de forma absoluta. Ela quebra a nossa relação com Deus, nos divide. Nós não temos Deus na nossa alma, porque Deus não está onde está o pecado. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do paraíso porque pecaram? Pois quando nós pecamos, nós expulsamos Deus do nosso coração. E prestem atenção, isso aqui não é uma figura de linguagem, não é que parece com isso, isso acontece de verdade. Atenção, quem vive em pecado mortal não vive em amizade com Deus. Deus não está na sua alma, porque você escolheu livremente pecando expulsar ele da sua alma. E onde o mal está, Deus não está. E essa é a grande diferença do pecado venial para o pecado mortal. O pecado venial é como se eu colocasse Jesus na cruz e matasse ele.
O pecado venial é como se eu colocasse uma coroa de espinhos em Jesus. Ele ofende a Deus, mas não mata a Deus no meu coração. Deu para entender a comparação que eu fiz? A coroa de espinhos magoou Jesus, mas a cruz matou Jesus. O pecado venial me afasta de Deus, mas o pecado mortal me separa absolutamente de Deus. Ele não está na minha alma, no meu peito, no meu coração. Uma outra coisa sobre a frequência da confissão. A igreja nos diz que nós temos que nos confessar pelo menos uma vez ao ano. Mas todos os santos da igreja se confessavam com regularidade. Semanalmente, mensalmente. Nunca passavam de um mês sem se confessar. Todos os santos que nós temos devoção. São Francisco, Santo Antônio, Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Faustina, todos se confessavam semanalmente, no máximo uma vez por mês. Não passavam disso. Por quê? Porque quem comete um pecado mortal, se morrer, vai para o inferno. Se não se confessar. Porque está nessa vida separado de Deus. Na outra vida, estará também separado de Deus. Então, os santos, querendo merecer o céu, se confessavam regularmente. Para não ter perigo de morrerem e irem para o inferno. Por fim, como se confessar? Você vai para o confessionário, chega lá e pode pedir: Padre, me abençoe, pois eu pequei. O padre vai dizer: o padre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você vai responder: Amém. E vai começar a sua confissão dizendo: a minha última confissão faz uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 dias. Padre, mais ou menos 6 meses. Foi na Páscoa do ano passado. Primeira coisa da confissão é isso. É dizer há quanto tempo desde a sua última confissão. Depois, você vai de intiriço contar os seus pecados. Padre, eu me acuso de... Eu menti, não sei dizer quantas vezes. Menti para conseguir uma facilidade. Menti para a minha mãe, que é mais grave, para o meu pai. Menti e a consequência da minha mentira foi que um amigo perdeu o emprego. O pecado e o agravante. Porque uma coisa, sei lá, alguém me liga e diz assim: Padre, o senhor pode vir aqui em casa dar uma bênção? Eu disse: Padre, eu estou tão ocupado hoje. E não estou. Certo? Outra coisa, a pessoa me liga e diz assim: Padre, a minha mãe está morrendo, só pode vir dar unção nos enfermos dela? E eu deixar de dar unção nos enfermos, aquela pessoa morrer. Concordam que uma bênção e a unção dos enfermos tem muita diferença? A bênção pode dar depois. A unção, a mulher está morta. Né? Então, uma coisa é um jovem que namora trair a sua namorada. Outra coisa é um homem casado há 20 anos trair a sua esposa. Entendem? Então, o pecado tem nome e sobrenome. Padre, eu fui preguiçoso. E como consequência da minha preguiça, tirei boa nota na escola. Padre, eu sou muito preguiçoso e deixo a minha casa desarrumada, fica um ambiente ruim para a minha família. E não justifica, mas o senhor sabe, porque a nossa vida é muito... Não. A confissão é o momento de você se acusar. Você conta só o seu pecado, sem justificar. É porque é difícil. Não conversa com o padre. Uma boa confissão dura 3 minutos. Você se ajoelha e diz: Padre, eu peço perdão pelo pecado da impureza no olhar. Eu sou uma mulher casada, mas eu sempre olho para os homens na rua. Não sei quantas vezes fiz isso, porque sempre acontece. Peço perdão porque faltei à missa no último domingo. Peço perdão, Padre, porque muitas vezes eu faço fofoca. Essas fofocas não costumam prejudicar ninguém. E vai, pufo. Sem ficar dizendo: pois é, esses pecados do dia a dia. Não tem pecado do dia a dia, não é para ter pecado do dia a dia, não. E eu não sei quais são os pecados do dia a dia. Padre, eu quero confessar aqui os pecados do dia a dia. Não me diga quais são os seus, porque os seus pecados do dia a dia são outros. Eu tenho uns, a dona Neide tem outros. No seu dia a dia é um, a dona Zulei tem outros. Então cada um tem um dia a dia diferente. Dona Carminha deve ter um bocado também. Do dia a dia dela, não é, minha comadre? Estou brincando. Então, Padre, os meus pecados do dia a dia quais são? É a preguiça, é a fofoca, é a mentira, é o orgulho, é a avareza, é a falta de caridade. Padre, uma pessoa me pediu uma doação, eu tinha como dar e não dei, eu fui avarento. Pronto. Contou, Padre, eu peço perdão por isso. Padre, eu estou arrependido por isso. Padre, eu me acuso disso. Contou todos. É isso, Padre, que eu tinha para confessar. Escuta os conselhos do Padre. O Padre vai dizer: reze o ato de contrição. Aí você vai dizer: não sei decorado. O Padre vai dizer, você repete com ele. Recebe a absolvição. Deus, Pai de misericórdia,
e eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor perdoa os teus pecados. Vai em paz. Graças a Deus. E vai embora. A melhor posição para se confessar, de joelhos, arrependido, penitente, se humilhando diante de Deus. Mas eu tenho artrose no joelho. Se sente, não tem problema não. Tem problema. Mas de joelhos é a posição da confissão, de quem está humilhado diante de Deus. Você não está de joelho na frente do padre, porque eu não mereço que você saia de joelho na minha frente. Uma das cenas mais emocionantes quando eu cheguei aqui na cidade, eu fui confessar aos idosos. Estava na casa de uma senhorinha de 70 e poucos anos. Padre novo, 1 ano de padre eu tinha. Né? Cheguei na sala dela, conversei um pouquinho. A ministra de Eucaristia que estava saiu. Eu disse, a senhora agora quer se confessar? Quero. Eu estava sentado no sofá, ela estava na outra parede. Aquela senhorinha de 70 e poucos anos se levantou e puf, de joelho nos meus pés. Aquilo me deu uma coisa assim, de responsabilidade, sabe? Eu não merecia que aquela senhora de 70 anos tivesse, mas ela não estava de joelho na minha frente, não era do Igor. Um jovem de 31, eu não sei quantos anos eu tenho não, mas 31, 32 anos. Porque eu não merecia, e ela sabe que eu não mereço. Mas ela se ajoelhou diante de Jesus, que ia perdoar os pecados dela. E aquilo me deu uma consciência tão grande do meu sacerdócio. Aquela mulher me evangelizou naquele dia pela conduta dela, pelo comportamento dela. Então, vamos lá? Chega, se ajoelha. Padre, me abençoe porque eu pequei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você responde. Começa dizendo o quê? Há quanto tempo não me confesso? Depois, os meus pecados são tufo. Pronto, Padre, é isso. Escuta os conselhos, reza o ato de contrição, recebe a absolvição. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor perdoa os teus pecados. Vai em paz. Graças a Deus. Difícil é o nosso orgulho, mas fazer isso aqui é bem fácil. Vamos agora ao nosso exame de consciência. Lhe convido a baixar um pouco a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos agora rezar e pedir que Deus ilumine as nossas consciências, ilumine o nosso coração, para não nos deixar esquecer nenhum pecado. Para nós sentirmos a dor de termos ofendido a Ele. Para nós termos consciência, o número de pecados, as vezes que pecamos, os pecados que nós cometemos. Vem, Senhor, em nosso auxílio, que nós não deixemos passar nada, porque nós queremos ser generosos contigo, que és tão bom para conosco. Primeiro mandamento da lei de Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Eu deixei de fazer as orações que eu tenho devoção, piedade, rezar pela manhã, rezar à noite, estar unido ao longo do dia a Deus, rezar antes de comer alguma coisa, agradecendo a providência de Deus. Eu me descuidei do estudo da doutrina da minha fé católica. Nunca estudei, não vou atrás, não assisto pregação, não fico atento na hora das homilias. Duvidei ou neguei livremente algum ensinamento da igreja, discordei da doutrina da igreja, li, assisti ou escutei materiais que colocam em risco a minha fé, livros, revistas, vídeos, palestras, consultei horóscopo, acreditei nas forças cósmicas no lugar de Deus. Alguma vez fiquei revoltado contra Deus, insatisfeito com um acontecimento na minha vida. Critiquei a minha religião. Tive vergonha de ser católico, de defender a igreja católica diante de outras pessoas. Zombei, fiz brincadeiras de coisas santas, como Deus, os santos, a igreja. Escutei piadas sobre essas coisas. Assisti a cultos de outras religiões, colocando em risco a minha fé. Frequentei
outras seitas, espiritismo, macumba, protestantismo. Assisti programas evangélicos. Pratiquei alguma superstição, leitura de mão, cartomante. Me comportei mal dentro da igreja, conversando durante a Santa Missa, mexendo no celular. Me vesti mal para ir à igreja, desrespeitando o templo sagrado. Recebi a comunhão estando em pecado grave. Ando com amigos que me afastam de Deus. Segundo o mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Jurei pelo nome de Deus falsamente. Jurei pelo nome de Deus em coisas que não são importantes. Reclamei de Deus. Amaldiçoei a mim próprio, alguma outra pessoa. Roguei praga em alguém. Deixei de cumprir alguma promessa feita a Deus ou aos santos? Terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e festas. Faltei por minha culpa a Santa Missa aos domingos ou dias santos? Cheguei tarde, me atrasando, por minha culpa, a missa nos domingos ou dias santos? Trabalhei, estudei, ou mandei trabalhar nos domingos ou dias santos sem verdadeira necessidade? Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Faltei o respeito com algum membro da minha família? Pais, irmãos, marido, mulher, tios, avós. Faltei com respeito para com os meus superiores, professor, sacerdote, pessoas mais velhas, superior hierárquico no trabalho. Agredi com palavras ou ações algum membro da minha família? Os filhos que ainda moram com os seus pais, desobedeceu seus pais, não ajudou seus pais em suas necessidades, no cuidado da casa, ou para os que já são mais velhos e têm dinheiro e se negam a ajudar os seus pais financeiramente. Aos pais: não me esforcei para cuidar do sustento dos meus filhos, não trabalhei, mesmo podendo. Não me preocupei em dar aos meus filhos uma boa educação humana. Não instruí na fé, ou seja, não ensinei meus filhos a rezar, não os trouxe para a Santa Missa, não mandei para a catequese, nem dei catequese em casa. Dou mau exemplo aos meus filhos? Não me preocupei em preservar a meus filhos das ocasiões de pecado e das más amizades, deixando eles soltos na rua, usando o celular sem controle dos pais? Quinto mandamento: não matarás. Tenho inimizade, ódio, raiva de alguém? Tenho algum intrigado com quem não falo? Desejei mal para alguém? Procurei a vingança? Briguei, bati, feri alguma pessoa? Com palavras ou atitudes? Tentei, fiz, ajudei ou aconselhei um aborto? Levei alguém ao pecado? Que pecado foi esse que fiz a pessoa cometer?
Arrisquei a minha vida sem necessidade? Desejei ou tentei cometer suicídio? Deixei de cuidar da minha saúde, usando drogas, embriagando-me, danificando o meu corpo? Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. E junto dele vamos meditar o nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. Participei de conversas impuras, seja pessoalmente, seja em grupos de WhatsApp. Estou disposto a sair desses grupos, onde materiais impuros e conversas impuras acontecem? Tive olhares na rua ou nas redes sociais, pesquisando conteúdo impuro? Li, assisti ou escutei materiais com conteúdos obscenos, tais como livros, revistas, vídeos, músicas, páginas na internet? Ainda conservo algum material impuro desse em minha casa ou celular? Consenti em pensamentos impuros? Toquei ou abracei outra pessoa de forma impura? Cometi atos impuros com outra pessoa? Tendo relações antes do casamento? Beijos, abraços, carinhos impróprios para o namoro? Cometi o pecado da impureza sozinho? Tive desejos impuros com uma pessoa casada, ou até mesmo atos impuros com uma pessoa casada? Fui infiel ao meu marido, à minha esposa, em pensamentos, palavras, olhares, ou até mesmo atos impuros? Neguei ao meu marido ou à minha esposa os seus direitos matrimoniais? Usei métodos abortivos, pílulas, injeções? Sétimo mandamento da lei de Deus: não roubarás. E décimo: não cobiçarás as coisas alheias. Roubei alguma coisa? De quem? O que? Quanto? Já devolvi essa coisa ao dono? Aceitei ou comprei coisas sabendo que eram roubadas? Achei algum objeto e não procurei devolver ao dono? Peguei algo emprestado e esqueci de devolver e nunca mais devolvi por vergonha? Danifiquei a propriedade, o bem de outra pessoa? Recusei pagar as minhas dívidas? Fui desonesto com o pagamento de salário, de diária, de pessoas que trabalham para mim? Fiz trapaça nas relações de comércio? Tive inveja de alguém por ter algo que eu não tenho? Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Contei mentiras? A minha mentira prejudicou a outra pessoa? Semeei discórdia entre as pessoas, falando mal de alguém? Revelei o mal que uma pessoa cometeu para outro, sem necessidade? A difamação? Menti sobre a vida de outra pessoa, levantando falso testemunho? Fiz fofoca? Alguém revelou um segredo a mim
e eu contei para outras pessoas, nenhuma lista de pecados encerra tudo aquilo que nós podemos fazer, mas nos ajudam a meditar, a pensar no mal que nós podemos cometer. Tendo examinado a nossa consciência diante de Deus, estamos prontos para pedir a Ele e o seu Espírito que nos faça sofrer a dor desse pecado, nos arrepender e com generosidade confessá-los a Deus. Muito bem. Então, aqui ficará acontecendo a oração da via sacra e, como eu disse, lá no confessionário e na sacristia, tem algumas cadeiras que estão colocadas ali próximo. Quem quiser já pode ir para as confissões. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.